Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nesse vídeo nós vamos falar de algo um pouco mais filosófico, um pouco melhor sobre o que é a ganância, um pouco sobre investimentos e também eu vou colocar uma questão prática aqui de alguma parte de alavancagem, um pouco também dos meus dividendos, mas tudo isso eu vou falar no decorrer do vídeo. Vamos para ele. Bem, como eu comecei falando, nós temos dentro da Bolsa de Valores uma coisa muito complicada que gera no ser humano a ganância, a vontade de conseguir dinheiro mais rápido, a vontade de subir ali os seus aportes, subir ali o valor que você está recebendo, enfim, de qualquer maneira, receber mais dinheiro mês a mês e conseguir, quem sabe, ficar milionário, multimilionário, ou se você tiver talvez uma ambição menor, talvez ter 100, 200, 300 mil reais na sua conta já seria o suficiente e para você tá bom. Só que o que acontece? A ganância, ela me traz à mente uma história bem interessante, que basicamente numa cidadezinha do interior, lá tinha sempre uma pessoa muito bem vestida, com seu terno, sempre muito bem trajado, sempre ali ostentando um carro sempre moderno, roupas também, sim, impecáveis, tudo limpo, tudo maravilhoso, e tinha um senhorzinho que ficava na praça daquela cidade, todo dia vendendo ali a sua pipoca. E quase que assim, religiosamente, aquele homem aparentemente poderoso, com bastante renda, ia até esse pipoqueiro e comprava ali a pipoca dele, enfim, conversava um pouco. E aí, pois bem, chegou um dia, esse homem muito bem de vida percebeu que o pipoqueiro ele estava tirando as coisas dele, já guardando tudo, fechando ali a sua barraquinha. E ele pergunta, mas olha, não está ainda no horário de você vender? Poxa, porque tem aqui ainda é meio do dia, por que você está fechando tudo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Aí o pipoqueiro ele disse, não, por mim, hoje o meu dia já está feito, estou indo para minha casa. Aquele homem, tão bem vestido, olhou e falou, poxa, mas isso não faz sentido pro seu negócio? Como assim? Mas você está deixando dinheiro na mesa praticamente, você está deixando de vender pipoca, você está deixando de atender clientes, você está deixando de ganhar dinheiro, mas por que você está fazendo isso? É simples, você poderia, trabalhando mais, comprar mais lojas aqui, mais carrinhos de pipoca, você pode colocar pessoas para trabalhar para você, enfim, juntar muito dinheiro e depois lá na frente, quando você já tiver com tudo isso consolidado, você pode finalmente descansar, ficar na sua casa, ficar onde você quiser, mas depois que você tem tudo isso. E aí aquele pipoqueiro olhou e falou, bem, mas se eu posso fazer tudo isso, juntar tanto dinheiro e, enfim, ir para casa e poder descansar, ficar com a minha mulher, ficar com a minha família, por que eu não posso fazer isso hoje se eu já vendi o suficiente para me manter? No final das contas, a moral da história que ali a gente tenta extrair desse conto é nem sempre você viver para conseguir dinheiro, nem sempre você trabalhar e fazer de tudo para conquistar mais e mais patrimônio é o que vai te levar para a felicidade, para a tranquilidade. E é isso que a moral dessa história quer trazer para a gente. Só que claro, nós estamos dentro da Bolsa de Valores e o nosso ideal é conseguir dinheiro, é conseguir uma liberdade financeira, é conseguir que os nossos investimentos eles paguem as nossas contas e a gente tenha a nossa tranquilidade. Mas afinal de contas, que tranquilidade que você está buscando na Bolsa de Valores? Então, André, por que você está falando de ganância se no final das contas a gente está dentro da Bolsa de Valores? Parece que não faz sentido o que você está querendo dizer. Só que agora eu vou mostrar para vocês algo que me surgiu aqui, porque como vocês viram nos últimos vídeos, eu comecei a operar ali opções, fiz uma venda ali de uma call da Itaúsa, para que mais para frente, se alguém quisesse comprar de mim essa ação por um valor maior, ela estaria ali disponível. Só que eu acabei entrando um pouco mais a fundo nessa possibilidade de vender, de comprar, enfim, nesse mundo das opções, e ele me trouxe uma preocupação que é legítima, talvez não exatamente comigo, porque eu consigo perceber mais ou menos ali em que momento que eu estou passando do meu limite de aporte, quando que eu posso ou não fazer uma compra, o quanto que eu posso me expor num determinado ativo, numa determinada operação. E isso eu consegui ali com alguma experiência de vida. Claro, eu ainda tenho muito a aprender na Bolsa de Valores e também muito mais ainda fora dela, só que eu percebi e eu vou trazer para vocês algumas operações aqui que eu andei percebendo que elas podem sim trazer a ganância no investidor e essa aqui é a principal coisa, tirá-lo da Bolsa de Valores por acabar
trocando pé pelas mãos, ou seja, fazendo uma dívida aqui dentro que você não consegue pagar, ou imagina, pior ainda, você se alavancar, pedir um empréstimo e colocar dinheiro aqui dentro que você não tem como pagar, e imaginar que o pior dos cenários que você acha que pode não acontecer, ele vai e acontece. Porque existe assim uma frase que todos dizem que é: toda vez que a possibilidade de acontecer alguma coisa dentro da bolsa de valores, você imaginar que ela não vai acontecer, você pode multiplicar por 4 vezes, porque é muito provável que vai acontecer aquilo que você programou para que não acontecesse. Então, vamos para a tela para eu mostrar exatamente o que eu quero dizer. Bem, aqui a gente está na tela das opções. Sim, se você não entende opção, não tem problema. O que eu quero trazer aqui é um racional por detrás de tudo isso. Enfim, essas ações elas são da Vale, vocês podem ver aqui, no ticker está aqui. Aí eu falei o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato com uma outra pessoa que está do outro lado, tudo assim intermediado pela Bolsa de Valores. Eu vou dizer o seguinte, olha, se lá em 18 de novembro as ações da Vale estiverem abaixo de R$ 70,34, eu me proponho a comprar de você 1.000 ações. Quanto que isso daria? 1.000 ações daria alguma coisa em torno dos seus R$ 70 mil. Claro, tudo isso ali é recompensado porque você pode ter a sorte de a ação não cair nessa oportunidade e aí você embolsaria um crédito aqui de R$ 2.000. É basicamente o seguinte, uma pessoa vem para você e diz o seguinte, olha, eu tenho medo que minha ação vá para baixo de R$ 70,34. Se ela ficar abaixo desse valor, você se compromete a comprá-las de mim, tudo bem, mas para isso eu vou cobrar um prêmio, R$ 2.000, tá bom. Só que aí, vamos supor que você está enxergando que a questão da China está muito boa, que o minério de ferro está numa alta, que o níquel, enfim, o cobre e tudo mais da Vale só tende a fazer com que a empresa suba. Só que aí, justamente, quando você está próximo ali do vencimento, está chegando o dia 18, acontece alguma coisa na China, acontece alguma coisa, sei lá, numa exportação, uma barragem ela estoura, e você é obrigado a comprar uma ação que hoje está custando R$ 70, que você vai comprar nesse valor, só que na hora que você vai olhar essa ação no mercado, estourou a barragem, está valendo R$ 30. Então, no final das contas, você teve que pagar R$ 70 mil, conseguiu um lucro ali de 2 mil e está com uma ação nas costas com R$ 35 mil de prejuízo. Qual que é a moral da história? Na hora que eu comecei a olhar para esse tipo de operação, eu falei, poxa, é muito interessante você ter a possibilidade de apostar na Bolsa de Valores, sabendo que uma ação está num momento muito interessante, ou talvez apostando numa queda dela, sabendo que ela está passando por um momento complicado. E tudo isso leva você a ter o ego um pouco inflado, ter uma ganância de colocar muito dinheiro numa operação que depende exclusivamente da sorte. Não quero dizer que não existam pessoas que têm a capacidade de avaliar o mercado, que têm capacidade de avaliar, enfim, cenários macroeconômicos, microeconômicos, questões de contabilidade de empresas, e eles conseguem ter uma noção para onde essa empresa vai. Só que o imprevisível, ele pode acontecer, e quando a gente aposta contra o imprevisível, isso gera para nós, sem contar a angústia, uma chance muito grande de isso aqui adoecer a nossa alma de uma maneira que a Bolsa de Valores vai consumir toda a sua atenção, vai consumir toda a sua energia e pior, pode consumir seu dinheiro e sua paz. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é: a Bolsa de Valores ela pode sim te enriquecer. No entanto, não faça isso de forma alguma com o dinheiro que você não tem, de uma maneira impensada, levando a imaginar que R$ 2.000 hoje na sua mão podem sim ser um valor muito interessante para você conseguir reaplicar em outra empresa, enfim, pagar alguma conta, mas tenha a noção também de que isso aqui é um mercado de risco. E para vocês terem exatamente uma noção do porquê que eu estou falando que o mercado de risco ele não vale a pena, eu vou trazer para vocês porquê que o tempo e paciência podem beneficiar o investidor. Se nós olharmos aqui na minha planilha de investimento, de dividendos, a gente percebe que aqui, desde agosto de 2021, eu venho investindo. E desde lá, isso aqui só vem crescendo. Eu saí daqueles R$ 54 para estar recebendo no mês de outubro R$ 650. Eu já tenho programados para receber dividendos no próximo mês de R$ 200, sem contar o que eu vou receber ainda dos meus fundos imobiliários. Então, quem sabe eu vou conseguir passar nesse mês dos 700, quem sabe chegar até os R$ 800 nesse mês. Aí você pensa, poxa André, mas você tem muito dinheiro investido. Sim.
eu acredito que eu tenha bastante dinheiro investido, é um valor que é extremamente significante para mim. Eu tenho praticamente todo o meu dinheiro aqui dentro. Claro, eu tenho minha reserva de emergência, eu tenho uma reserva ali que me possibilita se acontecer alguma coisa, porque, como eu disse, os imprevistos eles vão acontecer. Você não pode estar despreparado para os imprevistos, porque sempre um pneu vai furar, sempre você vai precisar comprar alguma coisa ali na sua casa que acabou quebrando, enfim, qualquer outra emergência que pode acontecer. E o que eu quero dizer, aqueles R$ 2.000 imediatos, com risco de eu colocar R$ 70.000, poxa, se eu colocar R$ 70.000 em fundos imobiliários, em mais ou menos 2, 3 meses, eu vou conseguir um valor muito próximo. E o risco que eu tenho é de, por exemplo, um imóvel cair. Enfim, qual que é a possibilidade disso acontecer? Extremamente baixa. Quantos imóveis você já viu cair? E ainda, se você tiver um medo de colocar em laje corporativa, porque você acha que o home office ele vai tomar conta, pô, você tem outras tantas estratégias. Você pode investir em crédito, você pode investir em renda urbana, você pode investir em galpões logísticos. Poxa, existe uma gama muito grande de investimentos que você pode fazer que trazem muito mais segurança. Então, a ganância no momento de você investir não é um bom motivo para você colocar dinheiro ou tirar dinheiro da bolsa de valores. Por quê? Porque a ganância, ela está olhando pro agora, ela não consegue enxergar um horizonte de tempo que aquele dinheiro pode te trazer um retorno interessante, sem você passar pelo risco de ficar devendo ou de quebrar, de sair da bolsa de valores. Porque eu sempre ouvi isso e esse é o fechamento que eu queria trazer para você. Permanecer na bolsa de valores é o que faz você enriquecer. Ou seja, você não ser consumido pela ganância, não ser consumido pela ruína, fazem de você, sim, um investidor qualificado, um investidor que vai ter sucesso na bolsa de valores. E esse é o recado que eu queria passar para vocês por hoje. Então, agradeço por permanecer até aqui. Considere se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!